Sim, nerds, a Marvel divulgou nesta segunda-feira, dia 24, o primeiro trailer de Eternos, o seu mais novo filme que deve chegar aos cinemas ainda no final deste ano. O longa tem como a premissa de explorar a vida de uma equipe de seres que foram transformados pelos celestiais, logo se transformando em deuses para os mortais. O filme é dirigido pela Chloe Zhao, que acabou de receber o seu Oscar de melhor diretora pelo seu trabalho espetacular em Nomadland. Nós já separamos tudo o que você precisa notar sobre o primeiro trailer do filme antes de embarcar nessa aventura espetacular com Os Eternos. Ficou curioso? Então segue o vídeo, nerd. Nos quadrinhos, os Eternos eram um grupo de homens das cavernas que foram transformados com a chegada dos Celestiais, que eram antigas divindades cósmicas. Eles acabam vivendo entre os mortais na Terra, sendo classificados como deuses e assumindo seus lugares, inclusive no panteão da mitologia greco-romana. No filme, pelo que sabemos das sinopses oficiais, os Eternos serão uma raça alienígena, então não sabemos exatamente de onde eles vieram. Logo na cena de abertura, podemos ver eles chegando na Terra a bordo de uma nave bem estilosa. Logo eles são recebidos pelos Homens das Cavernas, que devem tratá-los como deuses. Na cena seguinte, a gente já tem a apresentação de uma das primeiras personagens do filme, que é Athena. A Eterna, vivida por Angelina Jolie, nos quadrinhos, Athena tem uma vida fascinante, por ter sido filha de Zuras, o líder original dos Eternos. Ela, inclusive, foi enviada para substituir Athena dentro do Olimpo. Ainda não sabemos o quanto dessa história será preservada nos cinemas, mas já podemos vê-la aqui formando o seu traje a partir de uma tecnologia da nave, ou seria através de seus poderes de Eterna. Vale lembrar que, nas HQs, ela tem um longo romance com Kiro, o líder dos Deviantes, que são vilões. Outra personagem que aparece logo no começo é a Jaque, que por sua vez será interpretada por Salma Hayek. Nos quadrinhos, a Jaque é um homem e ele funciona como um líder tático dos Eternos, às vezes cumprindo a função de Zuras quando ele está debilitado. No filme, a personagem deve assumir completamente o posto de líder dos Eternos. De acordo com as descrições oficiais, a personagem terá um papel bem importante a desempenhar. E vale lembrar também que, nas HQs, a Jaque é um dos únicos capazes de se comunicar diretamente com os Celestiais. Phastos é outro integrante do grupo que estará no filme. Aqui ele será interpretado por Brian Tyree Henry, e em uma cena já podemos vê-lo usando seus poderes para criar alguma coisa ainda que não foi muito bem explicada pelo próprio trailer. Parece ser uma arma, ou até mesmo um mapa galáctico. Isso casa perfeitamente com o papel do personagem nos quadrinhos. Lá, Phastos é conhecido como o Ferreiro, por criar boa parte das armas e dos equipamentos da equipe. Mesmo se considerando um pacifista, no filme ele será um personagem LGBT e terá uma família junto de seu marido. A manipulação da matéria. Analisar os poderes dos Eternos é algo bem interessante, porque, nas HQs, eles são capazes de muitas coisas. Quando todos os membros de equipe podem manipular grandes quantidades de energia e matéria, ainda que tenham seus dons específicos, como super velocidade e voo, por exemplo. Em determinado momento, podemos ver uma mão, que a gente ainda não sabe de quem pertence, criando água a partir do chão. Suspeitamos que essa cena deve acontecer justamente no período pré-histórico, dando o contexto do porquê os Eternos são tidos como deuses. Passando agora para a parte da evolução, ainda nesse contexto, é importante vermos como o filme vai beber muito da teoria de seriam deuses, astronautas, algo que já foi visto tantas vezes no cinema em filmes como 2021, Uma Odisseia no Espaço e até mesmo A Chegada. Em determinado momento, vemos alguém oferecendo uma faca a outra pessoa. O que podemos entender disso, no contexto de cena, é que os Eternos são os responsáveis por ajudarem a humanidade a evoluir, não apenas em termos genéticos, mas também como sociedade. Isso inclusive casa bem com a fala de Ajak durante essa cena. Abre aspas, nós os ajudamos a progredir e os vimos realizar maravilhas. Fecha aspas. Nada de interferências. Porém, por mais que esse primeiro contato tenha sido de muita troca entre os Eternos e a raça humana,
parece que algo mudou no meio do caminho. Isso fica explícito quando a Jaque diz que, abre aspas, ao longo dos anos, nós nunca interferimos, fecha aspas. Ou seja, eles pararam de se meter no desenvolvimento da espécie humana. Isso explica, por exemplo, porque não havíamos ouvido falar dos Eternos antes. Eles são uma poderosa raça, mas vivem como mortais na Terra sem dar sinal de seus poderes ou da sua existência. Pelo menos até agora. Ainda não sabemos o que vai fazer com que eles interajam com os seres humanos, mas é provável que seja uma grande ameaça. Os deviantes, talvez. Celestial. Sabemos também que os Celestiais serão uma peça fundamental no filme, já que são responsáveis pela criação dos Eternos e dos Deviantes. As entidades viajam pelo espaço, visitando vários planetas a cada era, tentando decidir se tal mundo merece ou não continuar prosperando. Em determinado momento, podemos ver Gilgamesh, vivido por Ma Dong-seok, segurando a mão de alguém. E ao fundo, alguns fãs acreditam que podemos ver uma perna de um celestial. Outra possibilidade é que os fãs cósmicos venham à Terra para julgá-la e os Eternos precisem intervir para salvar o planeta. Makari. E por mais que a Jaque fale que não há interferência por parte dos Eternos, podemos ver que não é bem assim. Em algum momento, que parece passar lá pela Babilônia, vemos uma grande viga colapsando sobre uma mulher indefesa, uma pessoa normal, caindo uma viga sobre ela, até que ela é salva por um borrão extremamente veloz. Trata-se de Makari, a velocista dos Eternos, interpretada por Lauren Ridloff, a primeira atriz surda a trabalhar para a Marvel. Nos quadrinhos, Makari é um homem e é sempre retratado como um herói sábio e calado. Além disso, ele assumiu o lugar de Mercúrio e Hermes no panteão greco-romano. Magia? Os conceitos de magia no universo cinematográfico da Marvel são, ao mesmo tempo, muito vagos e amplos. E alguns dizem que trata-se de uma energia de outras dimensões, manipuladas por seres da Terra, enquanto outros creem em algo mais próximo da magia tradicional das bruxas e dos feiticeiros. Em determinado momento do trailer, podemos ver vários Eternos, o que inclui Druig, interpretado por Barry Keoghan, usando seus dons e poderes para fazer uma conexão. Olhando assim, até parece um pouco com as magias usadas pelo Doutor Estranho e outros magos do MCU. Em um corte rápido, próximo ao final do trailer, temos uma cena que mostra a evolução da relação entre Ikaris, vivido pelo Richard Madden, e Cersei, vivido pela Gemma Chan. Nos quadrinhos, Ikari é o Eterno mais famoso, enquanto Cersei já chegou a ser uma Vingadora, além de ter conexões com vários outros heróis da Marvel. É interessante que o filme aborde sobre a evolução desse romance ao longo dos anos, mas é muito importante também lembrar que, dos rumores saídos da produção, nós também teremos um romance entre Cersei e um mortal, o Dane Whitman. Caso isso seja comprovado, é bem possível que tenhamos um triângulo amoroso na equipe, algo que pode ser muito bem desenvolvido. E agora direto para Bollywood, uma das coisas mais interessantes que já foi confirmada é que os Eternos serão deuses entre os mortais, vivendo suas vidas como se fossem humanos, sem chamar a atenção. Ainda assim, há aqueles que vão almejar conquistas e grandes vitórias, e esse parece ser o caso de Kingo, vivido por Kumail Nanjiani. Kingo é um personagem bem cauteloso e treinado nas HQs, tendo feito sua vida em torno da disciplina dos samurais. No filme, ele será um personagem diferente e mais espalhafatoso, que passa sua vida humana sendo um astro de Bollywood. Em determinado momento do trailer, nós inclusive podemos vê-lo na gravação de algum filme musical. Controle mental. Bem no final do trailer, temos uma sequência curiosa, quando várias pessoas levantam suas armas para um alvo que a gente não pode ainda ver. Ele ainda não é identificado na cena. Porém, se você prestar bastante atenção, você verá que algumas dessas pessoas estão com olhos brancos, como se estivessem sendo controladas mentalmente, como se alguém estivesse usando elas. Se fosse para apostar, podemos dizer isso que é efeito das ações de Druig, uma vez que, nos quadrinhos, o personagem é conhecido por ter uma poderosa forma de telepatia.
conseguindo controlar mentalmente os seus adversários. Por conta disso, ele é, ocasionalmente, visto como um vilão. Bem no finzinho do trailer, nós ainda temos a ilustre aparição da Sprite, que é uma figura bem fascinante da mitologia dos Eternos. Nos quadrinhos, Sprite é um Eterno que sempre teve o corpo de uma criança, conhecido também por as suas brincadeiras e trapaças. Ele é bem famoso por criar ilusões e por ser um manipulador de matéria nato. Porém, isso acaba trazendo algumas consequências negativas para a equipe. Por sempre ser tratado como uma criança, Sprite acaba se voltando contra os membros da equipe e faz alguns atos realmente assustadores. No filme, o personagem será uma menina interpretada por Leah McHugh. Em uma sequência muito rápida, também podemos ver Danny Whitman. Nas HQs, esse personagem acaba se transformando no Cavaleiro Negro, um valioso herói conhecido por empunhar a espada de ébano e, inclusive, membro dos Vingadores, em várias histórias cultuadas da equipe. Nos cinemas, ele será interpretado por Kit Harington, o famoso Jon Snow de Game of Thrones. Ainda não sabemos se ele vai transformar no Cavaleiro Negro como nas HQs, mas é interessante vê-lo ao lado de Cersei, o que mostra como os dois podem ter um romance no filme. Tirando isso, nós ainda não sabemos qual será o tamanho da sua participação no filme. Agora, bem no finalzinho do trailer, nós ainda temos uma cena mais épica ainda, que faz o trailer ficar maravilhoso, que mostra a junção de todos os integrantes da equipe reunidos em uma praia. E, melhor ainda, todos estão usando seus trajes clássicos, e é impressionante ver como alguns estão bem fiéis às HQs, como o de Icarus, por exemplo. Outros são releituras bem fantásticas. Eu acredito que essa cena aconteça bem no começo do filme, logo quando eles chegam à Terra e interagem com os seres humanos. Parece ser exatamente o momento em que eles são vistos pelos seres humanos pela primeira vez, o que certamente vai gerar um fascínio e adoração por parte da raça terráquea. Após a revelação do título, temos ainda uma cena mais breve e cômica, onde todos os Eternos estão reunidos para uma refeição, e em dado momento, Sprite pergunta quem vai liderar os Vingadores agora que o Homem de Ferro e o Capitão América estão fora de cena. O Icarus logo responde que ele poderá assumir esse papel. Isso combina muito com a postura da equipe, especialmente Icarus, que apesar de digno e honrado, é sempre visto como um pouco arrogante. Além disso, essa cena serve também para ambientar o filme após os eventos ocorridos em Vingadores Ultimato, mostrando que os Eternos surgem justamente na hora que a humanidade mais precisa de novos heróis. E para quem possa estar se perguntando, a música que toca ao longo do trailer se chama The End of the World, ou seja, o fim do mundo, performada pela cantora Skeeter Davis. A música fala sobre as consequências do fim de um relacionamento e como isso parece ser o fim do mundo para os envolvidos, especialmente para quem ficou com o coração partido. Dentro do contexto do filme, podemos interpretar isso de duas maneiras. Tanto a mais literal, que envolve os Eternos tentando impedir o fim do mundo, como nós conhecemos, seja pelos Celestiais ou pelos Deviantes, como também a análise mais próxima do sentido original da música, caso o filme seja mais focado no relacionamento entre Icarus, Cersei e Danny Whitman. E aí, nerd, vocês gostaram dessas curiosidades, dessa análise sobre o trailer? Eu espero que sim, e eu admito que eu tô esperando esse filme dos Eternos há muito tempo, então eu tô muito hypado, eu espero que dê tudo certo. Então diga aí nos comentários o que vocês acham que vai ser, se vai ser bom, se não vai ser bom, o que vocês estão esperando sobre o filme. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @nerd.atento, e sempre fique atento às novidades. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu!